A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 40, que diz assim: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha a pergunta de Jesus. Ainda não tendes fé? A fé é uma das coisas mais importantes no nosso relacionamento para com Deus. Tão importante que em Hebreus 11, verso 6 diz: Ora, sem fé é impossível de agradar a Deus. Sem fé. Eu quero começar falando sobre 7 degraus da fé. Primeiro, sem fé, como aqui, ainda não tendes fé, ou Hebreus 11:6, sem fé é impossível de agradar a Deus. Às vezes nós estamos sem fé, mas sem fé é impossível de agradar a Deus. Ou como os discípulos, que Jesus perguntou: ainda não tendes fé? Então, o primeiro degrau de todos é sem fé, ou sem não ter fé, ainda não tendes fé. O segundo degrau é pequena fé. Mateus, capítulo 14, verso 31, diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando a nossa fé é pequena, nós ainda duvidamos. Olha que Pedro tinha uma pequena fé, mas andou por cima das águas. Imagine nós devemos estar no primeiro nível, sem fé, não é? Porque com Pedro, com uma pequena fé, andou por cima das águas. E Jesus diz: por que duvidastes, homem de pequena fé? Então, pequena fé. Mas também podemos ter uma fé crescente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 3, fala de uma fé crescente e que a nossa fé possa crescer também e crescer muitíssimo, como Paulo menciona aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, que diz: Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Fé crescendo e o amor aumentando. Que maravilha, não é? Que nós possamos ter uma fé crescente. Ou ainda, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1:8, uma fé que se espalha. Olha só, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Uma fé espalhante, uma fé contagiosa, uma fé que se espalha de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha só, uma fé crescente, uma fé que se espalha. Primeiro nível, sem fé. Depois, pequena fé, fé crescente, fé que se espalha. E possamos chegar como aquela mulher cananeia, uma grande fé. Olha, Mateus capítulo 15, foi Jesus que falou, uma mulher sírio-fenícia, que teve uma grande fé. Então, Mateus 15, 28, então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E naquela mesma hora sua filha ficou sã. Grande fé. Ou que Deus nos ajude para ter uma fé igual a de Estevão. Atos capítulo 6, verso 8, diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Para se fazer prodígios e grandes sinais é preciso estar cheio de fé.
Mas o mais importante é chegar no fim da fé, no último degrau da nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Não é? O fim da fé é a salvação da nossa alma. 7 degraus da fé. Primeiro, sem fé. Segundo, primeiro degrau, sem fé. Primeiro, sem fé. Segundo, uma pequena fé. Terceiro, uma fé crescente. Quarto, uma fé que se espalha. Quinto, uma grande fé. Sexto, cheio de fé. E o fim da fé, a salvação da alma. Que nós todos possamos alcançar o fim da nossa fé e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nunca perca a sua fé em Deus. Mantenha uma fé viva, crescente, espalhante, cheia, que ela possa se espalhar pelo mundo. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. E ali você recebe um verso por dia para a sua meditação. Além do mais, nós comentamos toda a Bíblia para você. Clique na foto, vai no playlist, ali você acha as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias e outras pastas interessantes. Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini.